Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta mensagem foi dada na Câmara do Rei, na Grande Pirâmide, durante o tour de Cryon ao Egito, no período de 2 a 13 de fevereiro de 2017. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Vocês se encontram em uma pequena sala dentro da Grande Pirâmide. E isto é por sua escolha. E neste lugar há uma grande majestade. Os antigos reuniram algo que é famoso mundialmente e é por isso que vocês estão aqui. Mas há mais. Meus queridos, vocês diriam que isto é uma tumba, uma das maiores tumbas de todas. Mas é mais do que isto. A intenção que entrou neste projeto para este homem era sobre a luz. Parte homem, parte Deus, tudo sobre a luz. Você poderia dizer que esta sala é a casa dele. E eu digo, é a casa dele. Nós já dissemos ao longo de todo esse tour que o Egito se torna vivo. E alguns visitam-no pelas pedras e pela história. E outros visitam porque ele se torna vivo, conversa com a consciência deles. Como você se sente com relação a isso agora? Você sente o respeito que eu peço a você para sentir? É um respeito por aqueles que a construíram, pela família daquele para qual foi construída, por aqueles que vieram depois dele e construíram outras. É isso que eu peço para vocês sentirem neste lugar. Vocês não acham interessante que não haja nada nas paredes? Na verdade, as paredes são muito lisas. Eu sei, meus queridos, que foi pedido a vocês para não fazerem cerimônias neste lugar, e nós respeitamos isto pelos guardiões e aqueles que são responsáveis pela tumba. Mas vocês não acham interessante não haver nenhuma escrita? Foi-nos dito pelos egiptólogos que há mais coisas aqui do que apenas comunicação em termos de hieróglifos. Não há hieróglifos. Meus queridos, é sobre o som. Nós dissemos a vocês anteriormente que os sarcófagos egípcios, em muitas das vezes, no Egito, foram finalmente sintonizados a 440 ciclos por segundo. Isto não é um acaso, é? Esta sala foi sintonizada para frequências e quando vocês cantam algumas delas, a sala ressona com isto. Isto não é um acaso. E, portanto, os egípcios, mesmo os antigos, compreendiam vibrações e eles compreendiam o som e mais. E é isso que eu discutirei. Eu não discutirei o esotérico como alguns querem que eu faça. Porque esta é uma estrada que já foi bem viajada. Também é uma estrada que distrai. Uma onde aquelas pessoas podem se concentrar sem se concentrarem em seu próprio templo pessoal. Mas eu contarei a vocês algo que os ajudou a construir isto. Meus queridos, anteriormente nós demos a vocês informações a respeito da matemática dos antigos. A evidência de que no Vale Indo, uma civilização, talvez até mesmo anterior a esta, havia evidência de alta matemática. Na verdade, não apenas alta matemática, mas uma matemática diferente. E nós identificamos o que era. Nós dissemos que naquela época,
Era a matemática do universo. É a aritmética do universo. Onde quer que você olha, na natureza, no espaço, em Gaia, quase tudo que vocês veem ressona com os 12. Talvez você tenha se lembrado eu falando sobre isso anteriormente. Você vê isso em Egito. Você viu isso claramente no templo de Hathor, com os 12 zodíacos no teto, o zodíaco com as 12 casas. Aquela é apenas um 12. E que tal Gaia ela mesma? As direções, 360 graus. Há vários tipos de coisas na natureza que são visíveis por 3, 4, 6 e 12. 12 é a matemática do universo. Eu falei sobre som nesta sala. Há 12 meios passos, 12 meios passos entre as oitavas na música. Você poderia dizer, que coincidência. Isso é muito mais do que matemática, não é? Agora nós estamos nos envolvendo nas vibrações que estão no ar, vibrações naturais. Então os 12 sobre os quais estamos falando é uma matemática que os egípcios sabiam e usavam. Meus queridos, se vocês forem para o DNA, vocês encontrarão os 3, os 4 e os 6. É base 12. A natureza é 12. Todo ao seu redor é 12. E vocês reuniram tudo em 10. Eu darei alguma informação a vocês. A base 10 está fundamentalmente danificada. E eu direi a vocês por quê. Quando vocês têm a matemática da base 12 e começam a compreender a filosofia dela, ela começa a melhorar em outras percepções. Ela leva a descobertas. Matemáticos dirão a vocês que esta é a beleza da matemática, pois conforme vocês entram nela de forma mais complexa, ela então leva para outras descobertas. O que nós queremos dizer a vocês é que os egípcios usavam esta matemática. Se é a matemática do universo, ela é matemática quântica. Vocês estão começando a me seguir. É muito fácil ir para tipos de pensamentos quânticos quando vocês começam lá com a base 12. Vamos falar sobre o pi. Vocês acham que os egípcios compreendiam a geometria? Deveríamos sorrir agora. E aquela razão, aquela proporção que é o pi, é um número irracional. Um número que não tem fim, não tem solução. Você realmente acha que aquele número em particular, sendo uma proporção de quase tudo que você vê no cosmos, deveria ser um número irracional? E isto traz todo este tema de percepção para o nosso foco. Não é um outro tipo de matemática. Vocês não podem traduzir a base 12 para a base 10. Ponto. Porque o 12 está em cores e a 10 está em preto e branco. E, portanto, a base 12 é conceitual, matemática conceitual, aritmética conceitual, e leva para descobertas, invenções, experiências de ahá. Deixa eu me perguntar, você acha que Tesla elaborou suas descobertas com um papel e um lápis? E a resposta é não. Simplesmente veio de um lugar em sua cabeça. E este é o próximo passo. O que eu estou dizendo a vocês sobre a base 12 dos egípcios, eu quero que vocês agora apliquem a vocês. E aqui está o conceito.
Quando vocês começam a desenvolver dentro de vocês mesmos aquele pedaço e parte que é Deus, que é o eu superior, quando vocês começam a nutri-lo, quando vocês começam o mecanismo da compaixão, isto leva a descobertas. Vocês descobrem conceitos mais elevados, melhores ideias, cura para o seu corpo. É a mesma filosofia que eu dei a vocês para os egípcios. O motivo deles terem a base 12 é porque eles começaram uma sociedade e uma cultura com a luz. Tudo era sobre a luz. E a luz metafísica. Eles compreendiam o Deus único. Muito antes de ser dado a eles novamente, eles compreendiam. Eles compreendiam o caminho para o céu. Eles o tornaram fácil e para todos. Esta casa é sua preparação para o pós-vida. Vocês estão neste lugar que Ele preparou para Ele mesmo, para que Ele pudesse desfrutar daquilo que estava além do véu e talvez até mesmo retornar. Isto é alta metafísica, é alta matemática. Não seja enganado pela cor ou a idade destas coisas. Conforme vocês começam por si mesmos a desenvolver aquilo que está em seu interior, vocês começarão a receber descobertas. Uma coisa realçará a outra, e você não conseguirá se você apenas for cerebral. Se você estiver apenas pensando no quebra-cabeças, mesmo com ideias elevadas, você não terá boas respostas. É apenas quando você desenvolve em seu interior aquele mecanismo quântico que é você, que as soluções começarão a vir. Não apenas invenções, Senhor Tesla, mas soluções para a vida. Soluções reais. Eu sei quem está aqui, e eu não disse muito neste tour. Eu sei o que vocês estão carregando, quais são seus desejos, quais são seus medos, quais as limitações você pensa que tem. Olhe para este lugar. Há alguma limitação para construir isto? Quando o rei disse para o arquiteto, aqui está o que eu quero, ele disse, claro, sem limites. Ele sabia o que podia ser feito com bastante tempo. Meus queridos, quais são as limitações em você agora? Você está olhando para o modelo. Vocês estão olhando para uma metáfora para você. A matemática da base 12 é a metáfora para a sua própria matemática dentro de você. Ela levará para pensamentos elevados. Cuide de si mesmo primeiro e todas as coisas serão adicionadas àquilo. Não procure respostas metafísicas fora de você mesmo. Esta é a mensagem e sempre foi a mensagem de Cryon. Desse um momento, depois de eu terminar, para refletir sobre o que eu disse. Desse um momento para pensar sobre onde você está, em tal majestade, há tanta majestade. Não seja enganado pela forma como parece, ou sobre quantos problemas você teve para chegar aqui. Pense sobre isto. E assim é.